Senhor Jesus. Amém. Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Salmos, capítulo de número 126, Glória a Deus. a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor que me deu mais esta rica oportunidade, te deu esta rica oportunidade de adorar a Ele, de exaltar e glorificar o seu nome. No livro de Salmos, capítulo de número 126. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmo 126, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim na palavra de Deus: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, e por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seu feixes. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, ó Pai, louvar a Ti, agradecer o Teu nome, que é digno de toda a honra e de toda a glória, de toda a majestade, de todo o louvor. Meu Pai, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, de estar aqui na tua santa casa e poder se levantar as nossas mãos e te adorar, e te exaltar e glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Senhor Jesus. Nós reconhecemos que de nada somos e de nada podemos fazer, ó Pai, mas a tua graça redentora, o teu amor infinito é aquele que nos encontrou e que nos encontra cada dia. Obrigado, Senhor, por cada vida que alegrou esse santo lugar nessa noite. Pai, pois nós deixamos os nossos lares, deixamos, ó Pai, as nossas famílias, deixamos, ó Pai, o nosso comodismo, para, meu Pai, vir nesse santo lugar e te adorar, e te exaltar, e reconhecer, Pai, que o Senhor é o único em nossas vidas, que o Senhor é o único que tem o poder de curar, de libertar e de salvar. Pai, a palavra diz, ó Pai, que aquele que deu a preciosa semente andando e não chorando, deu, ó Pai, as lágrimas, deu, ó Pai, que o choro possa durar uma noite. Meu Pai, nós permanecemos de pé e caminhando, pois nós sabemos, ó Pai, que a alegria ela vem pela manhã. Nós louvamos a Ti e agradecemos ao Senhor. Meu Pai, receba o nosso culto racional diante da Tua presença. Meu Pai, receba a nossa oração. Fala conosco através dos louvores e através da Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o nosso culto possa chegar ao chão suave das Tuas narinas. Meu Pai, que a oração da Tua igreja ela possa chegar ao chão suave, meu Pai. Que a Tua glória ela possa nos segurar, ela possa nos abraçar e possamos saber que, Pai, guardados da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, assim nós te louvamos,
Jesus. Satisfa de poder, Pai. Eis aqui, Senhor, de braços abertos para te dizer, meu Pai. Então nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Amém. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Glória a Deus. Sabe o que é lindo aqui, irmã Carol? É que até quem está do nosso lado vai ver que nós somos felizes com essas coisas. Algo que eu aprendi, eu carrego comigo é o seguinte: pastora, nós não estamos felizes, nós não estamos alegres, não, nós somos felizes todos os dias. Mas por que, meu querido presbítero Ricardo, que nós somos felizes? Porque Cristo está em nós, e se Cristo está em nós, somos mais do que vencedores. No versículo de número 6, diz assim: aquele que parte chorando enquanto lança a semente. Em outras traduções, pastor Júnior, aquele que leva, Natália, a sua preciosa semente andando e chorando. Repita comigo: andando e chorando. Só que no capítulo 137 nos dá algo diferente. Estamos no rio da Babilônia, assentados e chorando. Meu Deus. Mas peraí, e o capítulo, irmão Eliseu? Chora sentado. No outro, chora andando. Sabe o que é isso? A escolha é sua. Outro chora andando, ou mesmo chorando não para de caminhar. Olha para quem está do lado e fala: a escolha é sua. Outro chora sentado, ou mesmo chorando tu não para de caminhar. Sabe o que é isso? É mesmo na dificuldade, eu estou orando com muito louvor. É mesmo na meio da dificuldade, mas está difícil, está apertado, está doendo, mas eu digo: Ebenezer, porque até aqui me ajudou o Senhor.
Deus irá fazer. Enquanto Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o Deus na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Ele a sua ação, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, e com muito louvor, Irmãos, temos uma graça de Deus aqui. Irmão, por favor, pega na mão desse irmão que está do seu lado, segura na mão dele, olha para ele e fala: posso ser boca de Deus para você? Olha para ele e fala assim: ó, e Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando ordenar os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém vai deixar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha junto, é de noite ou de dia. Ele a sua ação, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Diga, e com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, e ao Senhor, aplauda o nome do Senhor Jesus. Tá chorando, filho? Louve. Tá sofrendo, subindo, louve. Tá com dificuldade, cara, louve. Aqui tá vontade, tá no vermelho, louve. O meu filho tá enfermo, louve. Meu marido tá na bebida, louve. A minha filha tá acabada, louve. Porque enquanto eu adoro, eu quero milagre no que você necessita. Só que, acreditar, nós temos que aprender a ser grato. Eu creio, Jesus. Meu Deus, pastora, temos que aprender a ser grato. Verdade. Porque o ser humano, Silvinho, nessa geração, irmã Viviane, irmã Miriam, tem um terrível costume de vir na casa do Senhor, pede, pastor, Deus dá, ela vira as costas e finge que nada aconteceu. Verdade. Ou melhor, dá honra pro homem. Só que o Senhor está falando: seja grata a mim, porque eu te carrego na minha ensina. Quer ver um exemplo? Glórias ao Livro de Senhor. Daniel, capítulo 2. Nós vemos que Nabucodonosor tem um sonho. Ninguém consegue interpretar esse sonho. Deus. Só que Daniel fala: me dá um tempo para eu orar. Me dá um tempo para eu buscar o Deus do céu. Aí ele chama quem? Misael, Ananias e Azarias. Deus sempre coloca pessoas que te aproximam para perto de Deus. Ei, meus irmãos, vamos orar o Deus do céu. Eles oram, Deus revela o sonho. Tá bom, e aí, o que Daniel faz? Já vai na presença do rei? Não. Ele sai se gabando: eu vou revelar o sonho do rei. Não. Daniel capítulo 2, versículo 19. Versículo 20, me perdoe. Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre.
porque a sabedoria e a força a Ele pertencem. O que é isso? É ser grato, é reconhecer: eu não sei nada, não posso nada, mas Ele é tudo na minha vida. Se o Senhor nos deu vida, para que eu vou ficar de boca fechada? Irmão, olha, se Deus me deu vida, me deu saúde, me deu fôlego de vida para daqui para trás, por que eu vou ficar fazendo de boca fechada? Eu vou erguer as minhas mãos e adorar a Ele, que é digno de toda honra e toda glória. Olha para quem está do seu lado e fala: a hora de adorar é agora, a hora de ser grato é agora. Mas Vitor, eu não sei cantar. Que bom que tu não sabe cantar. Diga a pastora pelo Espírito Santo, quem canta é Roberto Carlos. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que é Espírito de verdade. Glória a Deus. Irmão, olha que é lindo. Nós já vamos orar por dízimos e ofertas. Olha que lindo, pastora. O Senhor várias vezes fala conosco: se o homem não me adorar, os animais me adoram. Se os animais não me adorar, as pedras clamarão. Se Deus me deu vida, te deu vida, tu quer ficar de boca fechada? Irmão, abre essa boca e dá uma glória para Jesus. Senhor, obrigado porque me dá vida. Obrigado porque o Senhor está cuidando de mim, Jesus. Que eu e você possam ser gratos todos os dias. No mesmo Espírito. Você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, venha dizimando, ofertando
ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti, Jesus, é com todo o amor. Então, quando nós estivermos na casa de Deus, se lembre dessa letra. Se tudo que tem vida exalte o teu nome, o que eu estou fazendo em silêncio aqui? Mas que ao som das cordas desse violão, eu posso expressar minha gratidão e reconhecer que eu não sou nada sem ti. Maravilhoso eterno Deus, Pai nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, ó Pai, louvar a ti e agradecer o teu nome. Meu Pai, a grandeza da tua santidade, Jesus. Obrigado, meu Pai, por cada dizimista, por cada ofertante, meu Pai, que depositou no teu altar. Meu Pai, continua sendo Jeová, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E agora, em condições, Senhor, manifeste o teu poder, manifeste, Pai, a tua previsão, e que possa existir fiéis e reconhecer, meu Pai, que se tudo que tem vida exalta o teu nome, nós não podemos ficar de boca fechada. Usa a tua santa para poder ir embora. A boca é dela, mas a palavra é tua, Jesus. E fale conosco aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. E uma graça em nome de Jesus. Os momentos difíceis, mas pela honra e a glória do Senhor, nós estamos aqui conosco, usando Ele, nós temos que agradecer ao Senhor. É porque eles queriam ter a oportunidade que nós temos e que nós possamos ser gratos em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Obrigada por ensinar minha alma, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Somos gratos ao Senhor, nosso Deus. Glórias a ti, que é santo e poderoso. 1 Samuel, capítulo 1, se nós encontraram? Amém. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te livrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei, todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
Amém? Amém. Vamos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Quando nós Graças lemos essa te damos, passagem, Senhor. nós vamos ver que ela vai nos contar ali a história de Eucana e da sua família. Em específico sobre Ana, e o seu desejo que ela tinha ali de ter o seu filho. E a palavra vai dizer que Eucana, ele era um homem fiel a Deus. Ele era um homem que servia ao Senhor, um homem temente. E todos os anos ele subia até a cidade de Siló para fazer ali a sua adoração e o seu sacrifício ao Senhor. Né? E a palavra vai dizer que o Eucana, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Hoje em dia não é tão comum, na verdade não é comum, mas naquele tempo era comum haver a poligamia, onde um homem ele podia ter mais de uma esposa, principalmente se a primeira esposa dele não pudesse gerar, não pudesse ter filhos, o que era o caso de Ana. Né? A Ana, a palavra do Senhor vai dizer que ela não podia ter filhos, ela não podia gerar, mas que mesmo assim, Eucana amava ela de todo o seu coração. Ou seja, para ele não era um problema ela não ter filhos. Ele amava ela pela maneira e pelo jeito que ela é. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que Penina, ela tinha ali filhos e filhas, né? Acredito que eram bastantes. E que ela sempre provocava Ana. Todas as vezes em que eles subiam para adorar ao Senhor, Penina provocava Ana. Imagina aí uma pessoa que te provoca a todo momento. E imagina a aflição de Ana, o desespero de Ana, aquilo que ela sentia. Imagina uma pessoa, olha, eu tenho, você não tem. Né? Eu tenho tantos filhos, você não tem nenhum. Imagina o sofrimento que ela tinha em ouvir isso toda vez. E também poderia ser por ciúmes. Por quê? Porque Ana, mesmo que ela não tinha nem filho, não tinha nada, ela era amada. Mais amada do que Penina, do que tinha. Então não é sobre ter, é pelo que Ana é. Não é sobre o que eu e você temos. Às vezes uma pessoa gosta de nós não pelo que nós temos, mas pelo que nós somos, pelo nosso Glória a Deus. que a gente é. Né? Glória a Deus. E sempre vai existir pessoas para nos provocar. Sempre vai se levantar pessoas para querer te fazer ficar triste. Ainda mais nós como servos de Deus. Muitas vezes pensamos que por sermos servos do Senhor, ninguém vai se levantar para tentar nos fazer cair. Mas é aí que se levanta pessoas. Todos os dias é uma luta para tentar derrubar eu e você. Né? Sempre vai existir aquele que quer ver eu e você triste. Sempre vai existir aquele que quer ver eu e você mal. Quer nos fazer cair, sair da bênção, quer nos fazer errar, quer nos fazer pecar. Mas não se preocupa, porque o Senhor é aquele que cuida de mim e de você. Vai existir aquele que vai tentar nos fazer cair, que vai tentar nos desanimar, mas o Senhor é aquele que nos dá força. Glória a Deus, aleluia! Para continuar a trajetória, para continuar a caminhada. É aquele que vai nos levantar, independente de qualquer situação. E a palavra vai dizer que quando ele perguntava para Ana, porque ele viu o sofrimento que ela tinha, ele via a angústia que ela tinha. Ele falava: Ana, por que você está chorando? Por que você não bebe? Por que você não come? Não sou eu melhor que 10 filhos? Só que ele não entendia, porque ter filho era o desejo do coração de Ana. E quando ele estava ali lado a lado de Ana e ele não entendia. Muitas vezes as pessoas estão do nosso lado, às vezes convivem com você, moram com você, mas ela não entende. Porque os sonhos, os desejos estão no nosso coração. E mesmo que essa terra não te entenda, mesmo que as pessoas não te entendam, fica tranquilo, porque o Senhor te entende. O Senhor entende o desejo do seu coração. O Senhor, por mais que às vezes a gente compartilha um sonho com alguém, a pessoa fala: nossa, mas que sonho bobo, que coisa, né? Não tem nada a ver. Mas o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe o desejo da nossa alma. Então, mesmo que a terra não te entenda, mesmo que o mundo fale que é algo bobo, o Senhor fala: eu te entendo, eu te compreendo. E existem momentos que vai acontecer isso. E Ana, depois de comer ali, de beber em Siló, a palavra vai dizer que ela vai até o templo. E com a alma triste, com a alma magoada, com a alma aflita, ela vai até o templo aí e ela vai orar para o Senhor. A palavra vai dizer que ela chora amargamente. Ela chora de maneira... Sabe quando você chora aquele choro orgulhoso da alma mesmo? Não é aquelas lágrimas de crocodilo, mas é verdadeiro. E ele estava ali no templo junto com ela. E Ana, ela chega naquele momento em que ela vai se entregar realmente para o Senhor. Eu acredito que ela deve ter passado por tantas situações, por tantos momentos
prostrar diante do Senhor. Muitas vezes a gente é dessa maneira. A gente escolhe dar voltas e voltas e voltas. A gente escolhe, né, bater cabeça para no último momento a gente pegar, a gente se prostrar e entregar nas mãos de Deus. Muitas vezes nós estamos dessa maneira, nós temos que reconhecer, né? Porque falar, no primeiro momento não. Muitas vezes a gente escolhe sofrer, né? Porque a gente tenta achar a nossa solução, a gente tenta achar o nosso jeito. Só que precisamos entender que não tem um jeito nosso. Nós somos servos do Senhor. A gente precisa aprender a entregar nas mãos dele. A gente precisa aprender a confiar. E Ana ali, ela decide entregar nas mãos do Senhor. Aquele sofrimento que ela tinha, aquele sonho que ela tinha, aquela dor que ela estava sentindo, ela decide entregar ao Senhor. E no momento que ela estava orando ali, ela fala: Senhor, né? O Senhor vê o meu sofrimento, o Senhor vê a minha dor, o Senhor vê o meu desejo do meu coração, porque só o Senhor conhece. Por mais que as pessoas à volta viam que ela não tinha um filho, mas só o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. Só o Senhor conhece o íntimo da nossa alma. E naquele momento ali, ela se prostra diante do Senhor e ela pede a Ele. E ela fala assim: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Se o Senhor me der um filho, ele vai servir ao Senhor. Ele vai viver para servir ao Senhor. E na cabeça dele não vai passar navalha. E ela ora ali, ela se entrega realmente, ela se entrega, tipo assim, verdadeiramente ao Senhor. E ela está dizendo assim: é um filho, era para ser meu, mas eu não quero mais. Porventura, talvez antes ela orava: eu quero só para mim. Eu quero só para mim, é meu. Mas agora ela decide entregar ao Senhor. Ela fala assim: não é meu, mas é do céu. E muitas vezes as nossas orações, né, porventura não são respondidas, ou nós não recebemos um milagre porque nós só pensamos em nós. É eu e eu de novo. Não existe só nós. Não somos só nós. Precisamos descer da vontade do Senhor. Às vezes a gente pede algo para Deus pensando só na gente. Porque se depender de nós, a gente faz tanta coisa, mas graças a Deus, o Senhor é aquele que conhece tudo e todas as coisas. O Senhor é aquele que conhece o nosso amanhã, que nós não podemos ver. E muitas coisas o Senhor não nos permite ter, porque nós não vamos saber administrar. Ou então porque nós pedimos de forma errada, né? E enquanto ela orava ali, a palavra vai dizer que ele olha para ela, o sacerdote, e ele acha que ela está embriagada. Ele vai dizer assim, né, você está embriagada? E ela fala assim: não, eu não bebi bebida forte, não tomei nenhum vinho. E ela responde: a minha alma, estou derramando a minha alma diante do Senhor. Por que ele pensa que ela está embriagada? Porque a palavra vai dizer que ela não falava. É como se fosse ali a voz da alma dela, do coração dela, mas ela não falava, não saía a voz. Muitas vezes somos nós, aquele momento em que a gente está tão deprimido, a gente está tão sofrido, e que a gente não tem nem palavras para dizer. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Existem momentos que não saem palavras, saem lágrimas, mas o Senhor é aquele que Ele interpreta as lágrimas. Ele interpreta os pensamentos que nós temos. E Ana ali, ela se entrega realmente ao Senhor. E depois que ela se levanta, Ele fala assim para ela: que o Senhor possa conceder o seu pedido. E ela se levanta, ela segue ali o seu caminho, ela come, ela bebe. Por quê? Porque agora ela entregou nas mãos do Senhor. Amém. Nós, quando entregamos nas mãos do Senhor, nós temos a certeza de que Ele vai fazer. Porque o Senhor é o que é fiel, Ele é aquele que promete, Ele é aquele que cumpre. Então, quando nós entregamos algo nas mãos do Senhor, a gente deita, a gente dorme, a gente descansa. Porque nós sabemos o Deus que nós temos. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra diz que depois disso, eles descem da cidade. Eucana ali se deita com a sua esposa. E passado um tempo, ela dá à luz a Samuel, no qual o nome dele significa ouvido por Deus, ou Deus ouviu. O Senhor ouve o clamor e a oração do justo. O Senhor ouve o clamor daquele que realmente busca pela presença dele. O Senhor ouve aquela oração em que ele vê que há sinceridade, porque muitas pessoas querem orar bonito, querem orar da boca para fora, mas o Senhor ouve aquela, mesmo que a pessoa não saiba falar, mesmo que a pessoa não saiba pedir, o Senhor conhece o coração. Glória a Deus. É algo bonito, mas é algo falso, é algo da boca para fora, mas o Senhor conhece o íntimo e o coração de cada um. E da mesma maneira que o Senhor operou naquele tempo, da mesma maneira que o Senhor fez ali o milagre,
que ela vai até o templo entregar o filho dela. E ele fica ali com Eli, na supervisão de Eli. E nós vemos que da mesma maneira que o Senhor é fiel conosco, da mesma maneira que Ele é fiel comigo, com você, a gente precisa ser fiel com Ele também. Porque ela prometeu algo ao Senhor. Então chegou a hora dela ter que cumprir. Quando nós prometemos algo ao Senhor, também temos que cumprir a Ele. Porque às vezes eu e você esquecemos. Eu posso prometer algo para você e esquecer. Mas para o Senhor, nós temos que prometer e temos que cumprir. Então que devemos saber o que nós falamos para o Senhor. Porque se você não tem capacidade de cumprir, então você não fala. Tanto para o Senhor como para o seu irmão. Porque o cristão ele precisa ter palavra. O cristão ele precisa ter certeza daquilo que ele fala ou não, como servos de Deus. Porque nós somos vistos, além de ser vistos pelo Senhor, somos vistos pelas pessoas que estão à nossa volta. Pensamos que não, mas muitas vezes somos tidos como exemplos daquilo que falamos, daquilo que pensamos. Então que possamos ter certeza do que falamos e da maneira que agimos. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vemos que no capítulo 2, Ana, ela escreve ali, está escrito ali, o cântico de Ana. É o momento em que ela se entrega, ela se dobra e ela agradece ao Senhor. Glória a Deus. Eu achei muito bonito essa forma que o Senhor nos ouviu. Eu vi como se fosse uma confirmação da palavra do Senhor. Amém. No momento em que ele diz que nós temos que ser gratos a Deus. Ana, que além de pedir ao Senhor, o Senhor realizou. O Senhor cumpriu e ela foi agradecer. Ela não se esqueceu. Nós temos visto, principalmente nos dias de hoje, as pessoas pedirem e chega no momento em que recebem a bênção, elas simplesmente vão embora. Elas simplesmente viram as costas para o Senhor. Que eu e você não sejamos dessa maneira. O Senhor não merece alguém dessa maneira tão ingrato. O Senhor faz as coisas para nós com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, que vai eu e você fazer isso com Ele. O ser humano não faz isso com a gente. E a gente tem que fazer para o ser humano não esperando algo em troca. O Senhor também não espera. Mas vai do seu caráter, vai do meu caráter. Falar, Senhor, obrigado pelo que o Senhor me fez. Obrigado pelo que o Senhor faz. Obrigado pelo que o Senhor é na minha vida. Porque da mesma maneira que no momento em que você estava difícil, o Senhor foi o que te estendeu a mão, que você possa também voltar para agradecer ao Senhor. Que você possa continuar vivendo. Porque se nós recebemos algo do Senhor e saímos da presença, a gente não consegue manter aquilo. É na base da oração, é na base da busca que nós conseguimos manter a bênção que o Senhor nos dá. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos ser gratos, não somente pelas obras que o Senhor faz, mas por simplesmente Ele ser Deus. Ser grato porque o Senhor nos dá vida, porque o Senhor nos dá saúde, porque o Senhor nos dá força. Ser grato porque se não for pela misericórdia do Senhor, eu e você, nós não levantamos da cama. Por mais que você tenha uma boa condição financeira, que o seu trabalho seja bom, que você seja a pessoa que tenha a melhor saúde, se não for o Senhor te levantar, a gente não é nada, a gente não pode nada. Glória a Deus, que possamos aprender a buscar ao Senhor e que nunca nós vamos subestimar o poder de uma oração. Porque Ana ali, ela era impossível ter filhos. Uma pessoa estéril não pode, não consegue. Assim como Sara também não podia. E tantas outras pessoas que nós vemos o Senhor operar um milagre. Que nós devemos saber que uma oração, ela pode mudar ali o impossível. Uma oração, ela pode alcançar aquele que está nas drogas, pode restaurar o seu casamento, pode restaurar a sua saúde, pode mudar tudo. A gente tem que saber que quando nós dobramos os nossos joelhos e realmente, verdadeiramente pedimos ao Senhor, Ele é o Deus que não só faz promessas, mas Ele cumpre as promessas que Ele faz. Basta eu e você nos posicionarmos. Basta eu e você termos uma vida de oração. Basta eu e você sermos leais e verdadeiros com o Senhor. A palavra vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia. Um crente sem a oração, um servo de Deus, um cristão sem oração, ele não é nada. Porque a oração é algo que nos liga ao céu. A oração é algo que nos conecta com Deus. Nos faz viver a palavra. Sem a oração você não consegue compreender a palavra do Senhor. Sem a oração você não consegue vencer as lutas do seu dia. Sem a oração você não consegue nada. Porque é através da oração que nós somos preenchidos, que nós somos aliviados pelo Senhor. Porque Ana, que no momento em que ela se levantou, depois de ter feito oração, a palavra diz que ela melhorou o rosto, já não era aquele rosto triste, já não era aquele rosto de pessoa derrotada. Aquele que ora, ele anda com a cabeça levantada porque ele sabe o Deus que ele tem. Porque ele sabe que o Deus que ele
Ele vai te ajudar. E às vezes a gente pensa que demora, mas é no tempo dele. É no momento dele. Porque às vezes nesse momento você não vai conseguir suportar, ou nesse momento você não vai conseguir lidar com a situação. Mas na hora certa, no momento certo, a palavra diz que há tempo para todas as coisas. Então queremos também saber a esperar o tempo de Deus. Ana teve que esperar o tempo do Senhor. Porque talvez, se fosse antes, ela não conseguiria cuidar daquele filho. Ela não teria ali o pensamento de entregar aquele filho para o Senhor. Então o Senhor vai preparando, o Senhor vai trabalhando. O Senhor conhece o meu desejo e o seu desejo. Se você tem um sonho, se você tem algo para o Senhor, fica tranquilo, porque Ele conhece. Ele sabe o mais íntimo e o secreto do seu coração. Então não se preocupe, entrega a Ele. Que se for a vontade do Senhor, e se for o tempo do Senhor, vai se cumprir. Daí tem uma frase que eu vi hoje mais cedo que diz assim: tem coisas que aconteceram para te fazer orar, e outras só irão acontecer se você orar. Tem coisas que acontecem na nossa vida para nos levar mais para perto de Deus. Porque há momentos, talvez pela dificuldade da caminhada, por uma situação difícil, que a gente vai se afastando. E a gente vai se afastando, se afastando, se afastando, e quando vê, está cada vez mais longe. Meu Deus. Né? Só que há situações na nossa vida que irão acontecer somente se nós orarmos ao Senhor. Somente se nós se prostrarmos diante do Senhor e falar: Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Somente se for da tua vontade. Então nós, como servos do Senhor, a gente precisa orar. Porque o servo do Senhor, ele precisa ter essa intimidade. Ele precisa ter essa ligação direta com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Que Deus. grande é o poder da oração. Aleluia. Grande, ela nos aproxima do Senhor de maneira sobrenatural. Glória a E Deus. traz o alívio, o descanso para a nossa alma. Traz ali o refrigério. Traz ali grandes coisas da qual nós não podemos nem dizer. Só sentindo mesmo. Só a presença do Senhor para consolar a nossa alma quando nós estamos aflitos. Só a presença do Senhor. Às vezes um simples obrigada, Senhor, a gente já se sente melhor. Às vezes um simples agradecer. Falar: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por ter me levantado hoje. A gente já sente aquele alívio, a gente já sente aquela alegria de poder falar com o Senhor e ter a certeza de que Ele vai nos ouvir. Glória a Deus. Então, Ana, ela é um grande exemplo para nós, como servos do Senhor. Né? Alguns pontos, nós podemos saber que sempre vai existir aquele que quer nos derrubar. Sempre vai existir aquele que vai ter ali inveja de nós. Mesmo que a gente não tenha nada material, mesmo que nós não tenhamos nada que as pessoas possam invejar. Mas às vezes a pessoa tem inveja da sua alegria. A pessoa tem ali inveja da presença que você tem, da intimidade que você tem com Deus. Ela não sabe o preço que você paga. Ela não sabe a sua aflição, ela não sabe nada, mas ela quer ser como você. E muitas vezes ela faz isso invejando. Que possamos nos firmar em Deus. Aleluia. Porque pode vir qualquer inveja que for, pode vir qualquer mal que for. O Senhor é aquele que vai nos permanecer de pé. Porque aquele que tem oração, ele é cuidado, ele é zelado por Deus. O Senhor cuida daquele que é justo e daquele que é fiel. Então, mesmo que se levantem pessoas para te ver cair, para te ver sofrer, saiba que o Senhor não vai permitir que mal algum chegue à tua casa, que mal algum chegue à tua vida, porque você é servo fiel. Glória a Deus. E nós temos que aprender também que nem tudo somos nós, nem tudo é só nós, porque muitas vezes a gente só olha só para o nosso umbigo, só para o nosso querer, só eu posso receber, só eu quero. Não. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que fazer as coisas não só por nós, mas temos que fazer pelos outros também. E temos que fazer para a obra do Senhor. Então a gente tem que perguntar: Senhor, essa oração que eu estou fazendo, isso que eu estou fazendo, da maneira que eu estou agindo, é do agrado do Senhor? É da tua vontade? É do teu querer? Porque muitas vezes a gente confunde os nossos sonhos, a gente deixa falar mais alto as nossas vontades do que a vontade de Deus. Então que nós possamos saber ouvir também aquilo que o Senhor quer nos falar. Não somente pedir, mas também entender e interpretar a voz do Senhor. Porque às vezes Ele está falando e a gente não está dando ouvido. Ele está nos ensinando e a gente não está querendo ouvir. Então que eu e você possamos estar atentos, com os nossos ouvidos atentos, aos nossos olhos também. Porque o Senhor mostra através de pequenos detalhes, através de pequenas coisas. Então que possamos estar vigiando
a voz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que os irmãos possam se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Pai de bondade, meu Deus de graça, de misericórdia. Senhor, Deus todo-poderoso, Senhor, por essa palavra, Senhor. Não te honra, não são velhos pecadores.
parte de governo, não por parte de ninguém. Se problemas nas nossas vidas, que só o Senhor pode operar, só o Senhor pode fazer. E que nós venhamos não ficar circulando, quebrando a nossa cabeça com problemas que não é homem que pode resolver, é só o Senhor. Então nós precisamos sempre ligar a nossa confiança nele. Que a oração sempre possa ser o nosso primeiro socorro. Que a oração possa ser estar ali em primeiro lugar nas nossas vidas. Os irmãos precisam receber essa palavra. Eu agradeço a minha comunidade em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Maravilhoso é o Senhor, irmão. Graças damos ao Aquele Criador. que ouve as nossas orações. Em tudo Deus tem um propósito sobre as Graças a nossas vidas. Deus. E o propósito que Ele tinha na vida de Ana. Ele é o Deus que honra as nossas vidas. Amém. Ainda que nós passamos pelas lutas, pelas Verdade, dores, meu pelo Deus. sofrimento, mas Deus está nos ensinando através das Graças te batalhas, damos, Senhor. através das afrontas. Mas Ana parou? Não. Não, ela foi persistente, ela foi perseverante. E o que nós aprendemos? O que é a perseverança? A perseverança nós vamos viver uma experiência com Deus. Aleluia. E é nessa experiência nós vamos ter esperança que Jesus está agindo com grande poder e glória sobre as nossas vidas. E olha, Ana pediu um filho só. E quando ela disse que ia entregar ao Senhor, e se nós formos ler ali, nós vamos ver que Ana não ficou com 8 filhos. Por quê? É como eu disse para o nosso irmão Ricardo lá, ó, sai da gotinha, Deus tem um manancial de água viva. Um manancial de água viva visitou a vida de Ana. E a hora que ela foi ver, teve 1, teve 2, teve 3, teve 4, teve 5, 6, 7. 8 filhos. Meu Deus. Porque a bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. É ou não é, irmão Ricardo? Está contente, está feliz, né? Eita glória. Obrigado, meu Senhor, pela vida do teu Domingo se servo. conta o testemunho para ver que você saiu da gota e entrou no manancial de água viva. E só Deus para fazer isso, irmão. Sabe por quê? Quando a gente se coloca diante dele, ele fala: eu tenho muito mais. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor. Mas eu quero viver o algo melhor e maior de Deus. Ah, eu quero. E Ana falou assim: não, eu vou a Siló, eu vou clamar, eu vou buscar. Eu sei que Deus vai fazer na minha Deus vida. vai fazer na nossa vida. Eu creio. E quando Deus fez, ela não parou, ela continuou adorando ainda mais. E no cântico ela fala tão bonito que quando eu começo a ler o cântico, eu falo: Senhor, eu não aguento mais chorar. Porque é a expressão de adoração, de júbilo, porque entregou a Deus. Nós entregamos. Quando nós entregamos a Deus, é como ele diz aqui, ó, a bênção é recalcada, sacudida e transbordante. Só quem trabalhou no sítio mesmo, pega o fardo lá de algodão, vai socando, socando e não está cabendo, vai socando. Assim é a bênção de Deus na minha vida e na sua vida. E você precisa correr atrás da bênção? Não, a bênção corre atrás de você. Aleluia. Aonde você estiver, a bênção vai alcançar. Glória a Deus. A nossa bênção vai te ajudar. O meu, como se diz, o meu lugar aqui está transbordando da bênção de Deus. Graças a Deus. Porque Deus, ele tem alegria de abençoar as nossas vidas. Amém, Jesus. Assim, a vida de Ana ficou como um exemplo para nós. Amém, Jesus. Um exemplo de busca, um exemplo que Deus, quando tem um propósito na nossa vida, não pode ser frustrado. Ele acontece. Mas para acontecer, como o nosso irmão Vitor aqui, nós temos que andar semeando, chorando. Mas só que você vai voltar do mesmo jeito? Não. Você vai voltar sorrindo, mostrando os dedão dela. Vai voltar contente, você vai voltar com os peixes na mão, vai voltar com as mesas na mão. Sabe por quê? O Deus que te chamou para essa obra, Ele é fiel. A mão dele não está encolhida, a mão dele está estendida para te abençoar. E se você permanecer debaixo da potente mão de Deus, o Senhor está dizendo:
você vai viver o melhor na terra. Vai comer o melhor nessa terra. Isso é o quê? O poder de Deus na minha vida e na sua vida. E Deus, Ele tem sarado as nossas vidas. Ele tem nos abençoado. Ele tem nos dado a direção. E através da oração. Uma hora a gente ora e uma hora a gente entra em ação. Qual que é a ação de Ana? Eu tenho que subir a Siló. Essa é a ação. Eu tenho que ir lá para quê? Para orar. Às vezes eu posso falar assim, hoje eu estou tão cansado. Não, mas o meu propósito é ir lá em Siló orar. Aleluia. Ah, Senhor, eu tive um dia hoje tão exaustivo. Não, mas eu tenho que ir para orar. Porque quando eu oro, minhas forças é renovada, é restaurada. Força é restaurada. E muitas vezes nós ficamos, hoje eu não estou muito bom, não. Você vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque a gente tem que reagir, porque se nós não reagirmos, Deus não age. Tem que reagir, você tem que lutar, você tem que pelejar. O mal que está querendo montar na sua vida, falar aqui não. Aqui tem o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus. Porque muitas vezes o mal vem como uma seta nas nossas mentes e nós vamos se entristecendo, se apagando. Daqui a pouco eu não estou nem orando mais. Cadê a força de Deus? Cadê a unção de Deus? Não. Eu tenho que entrar em ação. E essa ação vai agir o poder de Deus na minha vida. Amém? Louvado seja Deus. Amanhã, às 8 horas da noite, nós estaremos aqui em oração, dirigida pelo nosso irmão Pedro. A oração tem sido bênção, irmãos. Tem sido vitória. Né? Os irmãos, quando dobram o joelho aqui na oração, na hora que você vê o horário da oração já está passando, os irmãos estão querendo orar mais. Sabe o que é isso? É Deus vai visitando, vai fortalecendo. E Deus vai te dando palavra para você falar com Deus. E vai ficando tão gostoso. Isso é estar diante de Deus orando. Você não perca a oportunidade, não. Amanhã estaremos aqui em oração. Das 8 horas até as 9h30 estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. E domingo, às 9 horas da manhã, o culto da família. Venha, traga a sua família. E nesse culto da família, Deus está quebrando praga, está quebrando maldições. Ele está unindo as famílias, colocando desejo nas famílias para estar próximo, para estar junto, para amar, para respeitar, para que tenhamos uma família que seja representante da glória do Senhor na face da terra. Não seja simplesmente eu tenho uma casa e nessa casa moram as pessoas, não. Nessa casa mora a família. Família amada por Deus. E nós recebemos o amor de Deus para cuidar da nossa família. Amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai em paz, o Senhor te acompanha.